hoje eu estou trazendo aqui um especialista em ginecologia obstetrícia com formação há mais de 40 anos, Gilberto Romani. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e principalmente falar desses assuntos tão importantes. Quem sabe a gente muda um pouco o caminho dessa circunstância que nos incomoda tanto. O programa hoje fala de gravidez na adolescência. É muito importante que os pais, professores, alunos das escolas assistam esse programa porque é muito esclarecedor. E vamos lá então. Gilberto, houve um aumento de 360%, um absurdo, de sífilis no estado de São Paulo. Pesquisa essa muito recente, que em 2008 tinha quase 8 mil casos, e em 2015 subiu para 28 mil. Crianças nascendo com deformidades, e a maioria dessas crianças são parturientes entre 13 a 18 anos. Gilberto, que tristeza. Fale disso. É sabido que o número de gravidez na adolescência está aumentando muito. O fato interessante é que nós estamos falando aqui do Brasil, mas isso se torna até mundial. E eu consigo tentar te explicar agora, nesse instante. Existem, pelo menos no mundo, 50 milhões de crianças sem pátria. Síria, Iraque, Afeganistão. Essas, se imagina 50 milhões, 25 milhões são meninas, potencialmente grávidas na adolescência. Aqui no Brasil também. Agora, por que aumenta a incidência de gravidez na adolescência? As explicações são inúmeras. Hoje a menina fica mulher mais cedo. Com 17 anos era, em épocas um pouco remotas, década de 30, 40, principalmente na Europa, a mulher menstrua pela primeira vez com 17, 16 anos. Hoje está menstruando com 12 anos. Portanto, passível de gravidez. Agora, quando você olha a gravidez da adolescência, é multifacetada e a evolução delas é diferente. Isso tem a ver com nível socioeconômico. Uma gravidez numa jovem classe A, numa menina classe A, evolui muito melhor que uma da classe C. Agora, essa é a discussão. Por que isso acontece? Inúmeras possibilidades. Uma, vamos dizer que são os hormônios. A adolescência é uma fase de procura, é uma fase de entendimento, é uma fase de eu sou onipotente. Isso justifica por que a adolescente fica grávida ou por que os adolescentes usam droga. Para eles nunca vai acontecer nada. Daí a explicação. Ela tem consciência que precisa de usar o método anticoncepcional, sim, mas na cabecinha dela nada vai acontecer com ela. Essa é a explicação que começa tudo. É o poder da adolescência, né? É a onipotência da adolescência. É a onipotência. E nós estamos numa fase muito complicada chamada sexismo, onde a adolescência embarcou nessa fase e tudo se refere a sexo. As piadas são referentes a sexo, as conversas são sexo. As novelas. Então toda uma sociedade está integrada, parece que para incentivar isso. Sim. De uma forma ingênua ou proposital, eu não sei nem analisar. Mas o problema é que quando elas embarcam nisso e engravidam, começam os problemas. E muitos. E os problemas todos, a gente sabe que parte para bebê de baixo peso, falta de ferro, anemia profunda, e aí você continua a dizer aí o que acontece. Inúmeras coisas. Tecnicamente,
uma jovem uma adolescente que engravida, ela não tem nem, vamos dizer, o organismo pronto e nem a cabecinha pronta. Para o lado do organismo, as complicações até que são contornáveis, você não vai ver nunca, principalmente estou falando da nossa região, você nunca vai ver uma adolescente grávida que corre risco de vida. Você não vai ver nenhuma adolescente grávida que pode morrer, a não ser que ela tente o aborto em situações precárias, que isso acontece. Mas as complicações que são nenê de baixo peso, anemia, tendências à hipertensão, tendências à hemorragia, isso tudo é contornável. Vamos botar um paralelo. Você teve uma bisavó ou uma avó, eu também, que engravidou com 14 anos. As complicações foram contornadas, mas existem fatores que pioram. Além dessa, vamos repetir, nenê de baixo peso, isso implica em usar UTI, isso implica em gasto. É um problema de saúde pública. Existe uma relação também, quanto mais precoce a gravidez, maiores complicações. Eu particularmente pensava que isso não existia, mas existe sim. A tendência de ser fetos ou futuras crianças com retardo de crescimento. Além dessas complicações, a hipertensão, que é uma situação extremamente grave, mas isso não é só risco da adolescente. A adolescente tem mais chance. Aquela mulher que engravida mais tarde, o primeiro filho, também tem essa chance, que se chama hipertensão na gestação, que é um assunto que um dia a gente pode conversar, tão complicado que aqui tem complicações, eclâmpsia, síndrome de HELP e vai por aí afora. Mas, além disso, as complicações emocionais. Eu estou cansado de ver, no geral, a jovem, a adolescente que engravida, ela é tecnicamente mais bonita. E o que acontece? Você vê essa menina com o tempo, dependendo da classe que ela vive, deteriorar. Engorda, larga a escola, perde os amigos, perde os dentes. E não tem nenhuma perspectiva de melhora. Por quê? Porque não vai ter emprego, não vai arranjar emprego uma solteira, uma mocinha, adolescente, sem instrução com um filho para criar. Muito mais vai difícil. Depender do quê? Vai depender de um companheiro. Sim. E outra coisa interessante, por outro lado, ela não ficou grávida sozinha, óbvio. Teve um parceiro. Que você vê estatisticamente, esses parceiros, que no geral são jovens, tentam assumir isso. Não pense que com frequência você vê um rapaz que engravidou uma mocinha e querer largar. Não. A explicação ainda é meia confusa, mas diz que ele tem... O rapaz fala, isso fui eu que fiz, essa criança é filha minha. Ele tende a resolver os problemas, mas também ele, a maioria das vezes, é um adolescente e não tem experiência nenhuma. Experiência. Né? E nem ganho. Nem ganho para isso, O problema também está na estrutura familiar. Exato. Onde não há uma conversa da mãe, o esclarecimento, até a própria facilitação do uso do preservativo. Existem mães que proíbem as filhas de tomarem a vacina do HPV porque acreditam que elas, assim, vão ficar liberadas para o sexo. É um contrassenso, é um problema informacional muito complicado e eu acho que esse alerta tem que existir o tempo todo. Não se faz um trabalho específico nas escolas só de vez em quando, o poder público não faz um trabalho. A importância de se ter um pré-natal muito bem elaborado,
Gilberto, a situação é difícil. E teoricamente e tecnicamente falando, não seria difícil. Aqui na nossa universidade nós temos pré-natal de alto risco. Aqui se acolhem jovens. O problema do pré-natal, e você disse à mãe, se você for conversar com adolescentes grávidas, ou você que a informa que está grávida, a primeira coisa que ela fala, o meu pai vai me matar. É verdade. Agora, acredite, isso é experiência própria, eu não vejo o casal, o pai abandonar uma filha grávida. De todos esses anos que eu trabalho nessa área, nunca eu vi um pai abandonar uma filha. Coloque-se no lugar de um pai. Você nunca vai fazer isso. Mas elas têm medo do pai. Porque eu ainda acho que da mulher a filha é referência dela, é o pai. É o pai. É. Ela não quer, ela não acha que o pai dela vai matar. Ela pensa, eu desiludi meu pai. Mas ainda insisto que isso é, além de cultural, da onde esta menina veio, como ela foi criada. Ela pode usar como exemplo a gravidez da mãe dela, que foi precoce, e ela tem todo o direito de fazer isso. Sim, sim. E isso não é uma exceção, é uma regra. Gilberto, qual a mensagem que você deixa para essas mães, para essas famílias, nessa prevenção da gravidez na adolescência? Qual a mensagem que você acha importante deixar para que eles pensem a respeito? A mensagem para os pais, a primeira é: conversem com seus filhos, quebrem esse tabu, falem de sexo, não proíbam, ponham na cabeça, sua filha vai fazer sexo, o seu filho vai fazer sexo. Ponham na sua cabeça, é importante a prevenção da doença sexualmente transmissível e a anticoncepção. Não, minha filha não vai tomar anticoncepcional porque é muito menina. Se uma mulher menstruou, se uma menina menstruou, tecnicamente ela já é uma mulher. E não existem riscos absurdos para a anticoncepção. Não existem riscos. A anticoncepção bem orientada é uma bênção. Sobre as doenças sexualmente transmissíveis, você disse aqui, Mário, que aumentou a incidência de sífilis. Isso. Aumentou a incidência de sífilis na jovem, mas também na mulher. E aí é outra conversa. O pré-natal hoje devia ser feito mulher, a mãe e o marido. Você não vê nenhum marido. A gente faz o diagnóstico precoce da sífilis, trata a mulher, pede para tratar o marido, a resposta é: eu não tenho nada. É comum a mulher se reinfectar pelo companheiro. Você trata, ela tem sífilis 2 vezes na gestação. Então o negócio é cultural. Agora, o mais importante, e isso é uma informação que eu te dou e é recente, também aumentou o nível da AIDS nessa faixa etária. E o HPV nem falar. HPV é outra conversa. E todo esse contexto, quer dizer, um preservativo, e tem preservativos tecnologicamente avançados, o feminino, o masculino, não perde sensibilidade. O problema está no problema cultural mesmo. É cultural. Roberto, o problema está muito sério. Mais uma coisa só, desculpe eu cortar. O pré-natal adequado seria, ou melhor, uma gravidez programada. A ideia é ir ao médico pelo menos 3 meses antes de engravidar, para começar a tomar o ácido fólico e por aí afora, fazer alguns exames. Em resumo,
Quanto mais cedo você inicia o pré-natal, menos riscos. E essas pacientes, essas adolescentes grávidas, chegam no pré-natal em torno da 20ª semana, ou seja, na metade da gestação. E os diagnósticos ficaram tudo para trás. Só para terminar, interessantíssimo. Se você for ver os riscos, está lá a infecção urinária. A infecção urinária é a vilã. E você sabia que uma grávida pode ter uma infecção urinária, chegar no hospital em septicemia e direto para a UTI com uma infecção urinária gravíssima, sem nunca ter tido um sintoma urinário. Interessante. Significa que o pré-natal é absolutamente necessário. Isso não é só para adolescente, isso é para qualquer mulher. Mas a adolescente, além dessas preocupações todas, você tem que se preocupar com o estado psicológico e emocional. Mais uma coisa. Existem algumas adolescentes grávidas que ficaram grávidas porque quiseram. Explico. Porque o parceiro que ela escolheu tem um nível um pouco maior e ela entende aquilo como segurança. Se eu tiver um filho dele, ele não me abandona. O que é uma grande bobagem. Sem dúvida. Uma grande bobagem. Pronto, já não vou falar mais, cansei. Eu te podei um monte de vezes. Gilberto, eu quero agradecer por ter aceitado o meu convite. Você é uma pessoa que traz informação. Eu quero que você volte a esse programa. Uma forma de agradecer é lhe oferecer um Vale Café Colonial, uma das melhores padarias que tem aqui em Bragança Paulista. E você é o nosso convidado porque você é um convidado especial. Muito obrigado. Digo mais. E é bom o café daqui. É muito Aliás, bom. né? É muito a 9 de julho. Pode falar, a 9 de julho é referência. Deixo os últimos segundos para você se despedir e eu faço a finalização. Mário, obrigado pelo convite. Você sabe que eu gosto de você, faz tempo que nos conhecemos, mas nunca tivemos a oportunidade de sentar para conversar. E desculpe se eu falei demais, mas é interessante o assunto. Agradeço de coração. E se quiser, eu estou aqui sempre. Me interessa falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Então, ter filho é uma bênção. A reprodução humana é uma bênção. Mas se ela não for feita com responsabilidade, ela pode virar o caos na sua vida. Até o próximo programa.